Pessoal, nós vamos falar um pouquinho, tá? Hoje sobre uma área da física extremamente importante para o vestibular. E importante por um motivo bem claro. Devido à enorme interdisciplinaridade que essa parte da física tem com as demais disciplinas, que é a parte da termodinâmica. Tá? A termodinâmica, que é o estudo do calor e da temperatura, é uma área da física com grande facilidade de ser abordado por outras disciplinas também. E a física serve de base para essas outras disciplinas, tá? Vou citar alguns exemplos de algumas áreas do conhecimento que têm grande facilidade com a termodinâmica. Por exemplo, a química. Uma das matérias que mais tem facilidade é a química, tanto que tem uma área da química exclusivamente chamada de termoquímica. Certo? Tá? Também tem uma parte da química que trabalha bastante com os conceitos da física aqui, que é o estudo dos gases. Na biologia, trabalha-se bastante com conceitos da física aqui da termodinâmica. Por exemplo, propagação de calor, que é um assunto que a gente vai começar aqui falando, inclusive abordando algumas aplicações que vocês vão ver voltado em várias áreas do conhecimento, como a biologia, como a geografia física e assim por diante. Por exemplo, o estudo do clima. Não tem como você falar em clima se você não entender os processos térmicos que acontecem no nosso planeta. Tá? Então, para a gente entender vários conceitos das outras áreas das disciplinas, a gente vai falar aqui primeiro da física e depois relacionar isso com as demais disciplinas. Tá? Vamos lá. Nós vamos começar falando sobre calor. Tá? E o que é calor? Calor é energia em movimento, energia que transita de um lugar para outro. Em geral, esse calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, certo? E existem três formas do calor se propagar. O calor pode se propagar na forma de condução, na forma da convecção e na forma da irradiação térmica. Tá? Então essas três formas de propagação de calor são as maneiras que o calor tem para passar de um corpo para outro. Tá? Mas como eu falei para vocês, o calor é energia em movimento. E se ele é energia em movimento, essa energia está passando de um corpo para outro, transmitindo-se, certo? Através de algum meio ou através de alguma forma. E aquelas três formas que eu passei para vocês são essas maneiras que o calor tem para se propagar. Então o calor é energia transferida entre corpos que estão a diferentes temperaturas. E em geral ele passa do mais quente para o mais frio, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um corpo quente, que está a temperatura ali de 104,5 graus Celsius, e eu coloco ele em contato com um corpo frio, que está a menos 9,3 graus Celsius, o que vai acontecer? Ao colocar em contato, o corpo quente esfria e o corpo frio esquenta, certo? Ou seja, a temperatura de um cai e a temperatura do outro sobe. Por que isso está acontecendo quando você coloca em contato? Porque o corpo quente, ele é quente porque suas moléculas, seus átomos, suas partículas têm uma grande quantidade de energia. Tem um alto nível energético, certo? Já o corpo frio, ele tem suas moléculas, suas partículas com baixo nível energético. Esse nível energético tem a ver com a sua agitação molecular. Ou seja, quanto maior a agitação, mais energia elas têm. Maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor o nível energético, menor a quantidade de energia que as moléculas têm. Quando elas entram em contato entre um corpo e outro, essa diferença de energia entre a molécula do corpo quente com as moléculas do corpo frio, certo? Começa a se diminuir. A diferença começa a reduzir. Por quê? Porque a energia de um começa a ser transferida para o outro. Uma analogia fácil de você entender isso, para facilitar a compreensão, é como se você imaginasse o corpo quente como se fosse uma caixa d'água com nível alto de água, certo? Com nível mais elevado. O corpo frio, como se fosse uma caixa d'água com nível mais baixo de água. Então, se eu pegar duas caixas d'água, um com nível alto, outro com nível mais baixo, ou seja, havendo uma diferença de nível, ao conectar uma caixa d'água a outra, através de um cano, por exemplo, a água não começa a fluir? Ela passa de onde para onde? Maior nível para o menor nível. Certo? Por que isso acontece? Porque essa diferença de nível representa uma diferença de nível de energia. No caso da água, é chamada energia potencial gravitacional. No caso dos corpos aqui quentes e frios, é chamada energia térmica. Então a quantidade de energia térmica no corpo quente tem um nível mais alto. A quantidade de energia térmica no corpo frio tem um nível mais baixo. Essa diferença de nível, que é a diferença de temperatura,
faz com que haja um fluxo energético de um corpo para outro. Da mesma forma que a água pode fluir de um corpo para outro. Tanto é que, historicamente, durante muito tempo nós imaginávamos que o calor era um fluido, como a água que escoa de um corpo para outro. Hoje nós sabemos que não é, certo? É uma quantidade de energia que está sendo transferida de um corpo para outro. Mas essa transferência acontece até quando? Ela acontece até os dois corpos ficarem com a mesma temperatura, que é análogo a caixas d'água que eu falei agora há pouco para vocês. A água flui da mais alta para mais baixa até quando? Até as duas caixas ficarem iguais. Não é? Quando o nível das duas caixas ficarem iguais. A mesma coisa acontece aqui. Quando a temperatura de um corpo fica igual à temperatura do outro, para de haver esse fluxo de calor. Então, calor é isso. Energia em movimento. Energia sendo transferida de um corpo para outro. Tá? Então, calor é um processo de transferência de energia. Bom, então, como eu falei, o calor flui, em geral, espontaneamente, daquele corpo que é mais quente para aquele corpo que é mais frio. Aí, quando um corpo recebe calor, duas coisas podem acontecer com ele. Olha lá, eu tenho um corpo aqui e ele está recebendo uma certa quantidade de calor, representada ali pela letra Q. Está vendo a letra Q ali? Ó? Tá? Aquela letra Q representa para nós a quantidade de calor que o corpo está recebendo. Ao receber essa quantidade de calor, duas coisas podem acontecer com ele. Duas. Uma delas é produzir um aumento de temperatura, certo? É aumentar o nível energético que as moléculas estão naquele corpo que está recebendo calor. Mas existe uma outra possibilidade também. Além de aumentar a temperatura, o corpo que está recebendo calor também pode mudar de fase. Essa é uma outra possibilidade. Só que quando ele muda de fase, quando esse corpo aqui muda de fase, e ele é uma substância pura, a temperatura dele não muda, a temperatura fica constante. Então a mudança que um corpo pode ter quando recebe calor, ou é aumento de temperatura, ou é uma mudança de fase. Certo? Só que na mudança de fase, a temperatura se mantém constante. Ok? E o que é mudar de fase? Mudar de fase significa passar de uma fase sólida, por exemplo, para uma fase líquida, ou de uma fase líquida para uma fase gasosa, ou, por exemplo, de uma fase sólida para uma fase gasosa. Então, essas mudanças de fase acontecem também quando um corpo recebe calor. Tá? Ah, professor, um corpo só muda de fase se receber calor? Não. É uma das possibilidades. Tá? Mudar de fase é passar de uma fase para outra. Uma das causas pode ser recebendo calor. Existe outra possibilidade que a gente também pode produzir, a gente vai falar mais para frente, quando um corpo muda de fase devido à influência da pressão externa. Eu posso fazer um corpo mudar de fase sem fazer ele receber ou perder calor. Mas como é que eu posso mudar de fase? Alterando a pressão na qual ele está sujeito. Por exemplo, eu posso fazer um líquido virar gás simplesmente reduzindo a pressão sobre ele. Tá? Vou pegar um caso bem fácil de você lembrar aí do cotidiano. Já ouviu falar de um gás chamado GLP? Gás liquefeito do petróleo, também chamado de gás de cozinha, certo? Então, na verdade, dentro do botijão, ele não está na forma gasosa. Lá dentro do botijão, sabe como é que ele está? Na forma líquida. Tanto que é chamado GLP, gás liquefeito do petróleo. Então, ele foi liquefeito. Então, lá dentro do botijão, ele está na forma líquida. Mas quando ele sai do botijão, certo? Ele sofre uma mudança de pressão. Lá dentro do botijão, ele está sob alta pressão. Quando ele sai do botijão, ele vai para uma região de baixa pressão. Essa queda de pressão faz ele passar da fase líquida para a fase gasosa sem receber calor. Você não forneceu calor para aquilo acontecer, você só fez ele escapar do botijão, certo? Entendeu? Então ele sofre uma mudança de fase por variação de pressão. Então existe possibilidade de eu mudar de fase sem influenciar pelo calor. Mas uma das formas de mudar de fase é fornecendo calor, tá? Mas também posso aumentar a temperatura fornecendo calor. Nos dois casos, a medida dessa quantidade de calor é feita por equações diferentes. Por exemplo, quando o corpo recebe calor e ele aumenta a temperatura, a quantidade de calor é dada pela massa do corpo que está recebendo calor,
do calor específico dessa substância, que representa a propriedade do material de receber calor e esquentar, e da variação de temperatura. Por que depende do calor específico do material? Ora, porque materiais, quando recebem calor, alguns esquentam mais fácil, outros são mais difíceis de esquentar, certo? Então a propriedade de aquecimento de cada substância não é igual. E esse Czinho que aparece aqui, que é o calor específico do material, representa essa propriedade do material, certo? E aí, quando o corpo muda de fase recebendo calor, a equação é essa outra aqui, ó, Q igual a M vezes L, onde L é chamado calor latente do material. O M é a massa. Então, nos dois casos, perceba que depende da massa. Mas no segundo caso aqui, que recebe calor e muda de fase, depende do calor latente do material. Isso mostra que mudar de fase também não é igual para todos os materiais. Tem materiais que mudam de fase mais facilmente, tem materiais que demoram mais para mudar de fase. Entendeu? Então, por exemplo, existem substâncias que derretem com muita facilidade, não é? Tem ou não tem? Tem materiais que são muito mais difíceis de derreter. Então, elas possuem quantidade de calores latentes diferentes. Vaporizar a mesma coisa, certo? Então, mudar de fase, como depende de cada material, representa aqui um calor latente diferente. Então, essas duas equações mostram para nós, na mudança de fase e na variação de temperatura, quando um corpo recebe uma quantidade de calor. Então, essas são as medidas que nós temos. As equações são diferentes, porque os efeitos são diferentes, né? Aqui há variação de temperatura e aqui não há. Então, não posso usar a mesma equação, porque aqui a temperatura é constante e ΔT é zero. Se eu for usar a mesma equação de aqui em cima e aqui embaixo, vai dar zero, né? Porque a temperatura lá é constante na mudança de fase. Outra coisa importante que você tem que ficar atento, e aí é uma relação interdisciplinar que eu vou fazer com a química, é que eu falei para vocês aqui que a temperatura é constante, mas se a substância for pura, certo? Tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque no mundo real é difícil a gente ter uma substância pura, né? Não é? Por exemplo, água pura. É aquela água mineral que você compra no mercado? Claro que não. A água chama mineral, inclusive, certo? Porque ela é rica em sais minerais. Então ela está longe de ser pura. A água pura é água bidestilada, certo? É uma água que você obtém em laboratório, inclusive. Não é água que você encontra na natureza. Você não encontra água pura na natureza. Certo? A água pura é só água. Só não pode ter mais nada ali dentro. Você só encontra isso no laboratório. Ela é produzida artificialmente. Entendeu? Certo? Então aqui eu falo substâncias puras. Mas no mundo real, as coisas não são assim. E aí que a gente começa a perceber qual é a diferença entre uma substância pura e não pura. Por exemplo, se eu tiver uma mistura, eu tenho várias substâncias ali dentro, certo? Uma mistura. E aí, cada uma delas pode ter uma propriedade de mudar de fase diferente uma da outra, de aquecer de forma diferente uma da outra. E na mistura, isso gera um comportamento médio do sistema como um todo. E aí o que acontece? Eu posso ter a temperatura não sendo mantida constante quando eu tenho uma mistura. Inclusive, essa é uma forma de você descobrir se um material que você tem ali ele é puro ou não. Uma forma de você descobrir se o material que você tem em mão ele é puro ou não é fazer ele mudar de fase. Se ele mudar de fase e manter a temperatura constante, ele é puro. Se ele mudar de fase e não manter a temperatura constante, não é puro. Entendeu o que eu acabei de falar? Certo? Então, o pessoal da química, eles fazem questão de observar esse detalhe diferente da física, certo? Exatamente porque as misturas são algo que acontece bastante na química. Certo? Tá? Então, nós temos que ficar atento a isso. Bom, mas quando esse corpo recebe calor, eu estou dizendo que já está chegando nele o que vai acontecer com ele. Mas nosso objetivo de hoje é falar de que maneira esse calor vai de um corpo para o outro. E eu falei que existem quantas formas? 3, né? Falamos da condução, da convecção e da irradiação. Vamos detalhar cada um deles, tá? Primeiro aqui, ó, vamos falar da condução. Não quer mudar. Ah, aqui, ó. Aqui é um gráfico só que eu quero ilustrar para vocês. Acabei esquecendo de falar desse gráfico aqui. Que é a ilustração de como é que é o comportamento, tá? Por exemplo, se eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius, aí eu forneço calor para esse gelo, o que vai acontecer com a temperatura dele? Vai aumentar. O ponto de fusão do gelo, que é a mudança de fase, é 0 graus Celsius nas condições normais de temperatura e pressão. Vamos supor que está na condição normal de temperatura e pressão, certo? Aí o gelo recebeu o calor, então ele esquentou até 0 graus Celsius. Então a gente pode dizer que nesse caso a temperatura dele vai aumentar, né?
De menos 10 até quanto? Até zero. Então, de menos 10, ele subiu até zero. Quando chega a zero, ele começa a mudar de fase, ele começa a derreter. E nesse caso, a temperatura não muda, considerando que a substância é pura, certo? Então, considerando que a substância é pura aqui, ao passar desse gelo para o estado líquido de água, certo? A 0 graus Celsius, a temperatura se manteve constante, mas o corpo recebeu calor. Então eu tenho um calor aqui na fase sólida e eu tenho um calor aqui na mudança de fase chamada fusão, que é o derretimento. Depois que essa água chegou a 0 graus Celsius na fase líquida, se eu continuar fornecendo calor, a temperatura volta a subir. E aí nós temos aí essa água passando de uma temperatura de 0 graus Celsius para uma temperatura mais alta. Vamos supor, por exemplo, uma temperatura de 50 graus Celsius. Novamente, a substância passa a receber calor e a substância passa a aumentar a sua temperatura. Então reparem, nesse trecho aqui, ó, em amarelo, em que a temperatura subiu, é o aquecimento do sólido. Nesse trecho em azul, em que a temperatura subiu, é o líquido sendo aquecido. E nesse trecho em vermelho aqui, ó, que não sobe nem desce, fica na horizontal, é o caso que a substância está mudando de fase. É assim que nós podemos identificar que a substância é pura. Se a substância fosse uma mistura, aqui poderia ser uma leve reta, certo? Ou até uma curva, dependendo do tipo de substância que você tem ali. A mistura que você tem, certo? Então essas linhas retas podem passar a ser curvas por conta de uma influência de várias substâncias ali dentro. Tá? Então é aí que vai divergir, certo? Das substâncias misturas à substância pura, tá? Beleza, até aqui? Vamos falar então sobre as mudanças de fase que pode acontecer e também das formas de transmissão de calor, tá? Vamos lá. Online fica lento. Tentando mudar aqui.